Livro Mulher Cristã e Bem-Sucedida. Capítulo 3. A história subjacente. O relacionamento que alterou completamente a visão do mundo ocidental quanto a casamento, domesticidade e produtividade feminina começou de fato com 2 votos de castidade. Em meio à inquietação do século XVI, um monge e uma freira entraram na fase adulta esperando viver totalmente enclausurados e na pobreza. Catharine Kate von Bora entrou no convento aos 5 anos e foi freira por 20 anos, até ouvir os ensinamentos de Martim Lutero sobre casamento e família de modo bíblico. Convencida pelos escritos de Martinho, Kate o contatou secretamente, pedindo que ele a ajudasse a fugir. Martinho arranjou uma ousada fuga com a ajuda de um mercador que entregava a rengue. Ele descarregou os peixes e foi embora com 12 freiras em seus tornéis de peixe. Martinho conseguiu para cada uma das freiras casamentos ou a volta para suas famílias de origem, até restar apenas Kate. Ela deixou que soubessem que havia apenas 2 homens que ela aceitaria como marido: o próprio Martinho Lutero e seu amigo Nicolaus. Embora Martinho tivesse escrito muito sobre o casamento cristão, enaltecendo-o, ainda permanecia solteiro por causa da oposição que enfrentava em seus ensinamentos. Desafiado a praticar aquilo que pregava sobre o casamento, Martinho disse que continuava solteiro não porque eu seja um tronco ou uma pedra sem sexo, mas porque a cada dia espero morrer como herege. Porém, aos 41 anos, resolveu casar-se com Kate, porque seu casamento agradaria seu pai, irritaria o Papa, faria os anjos rirem e os demônios chorarem. O primeiro desafio que o novo casal enfrentou era como se sustentar. Ex-freira, Kate não tinha 1 centavo sequer, tampouco dote. Martinho também não tinha renda certa, porque a universidade na qual ensinava muitas vezes retia seu pagamento. A única renda da qual poderia depender era a que vinha de Claustro Negro, antigo monastério que fora dado ao casal Luther como presente de casamento. Dependia da nova noiva de Martinho transformar o monastério, que estava caindo aos pedaços, em um lar autossustentável. E ela se superou na tarefa, de acordo com uma biografia. Fora da cama, às 4 da manhã, ela se tornou conhecida como Kate von Bora, a estrela da manhã. Kate estava em boas condições físicas e frequentemente trabalhava até às 9 da noite. Muitas vezes Lutero tinha de insistir com ela para descansar. A primeira preocupação de Kate era as paredes em mau estado do antigo monastério. Aplicando grande quantidade de cal, deixou todas as paredes brancas. Com a ajuda de uma serva, então limpou os cômodos e pôs em ordem o jardim e a horta. Lutero foi inspirado pelas atividades de Kate. Expressou seu prazer dizendo: minha esposa pode me persuadir quanto ela quiser. Ela tem todo o domínio em suas mãos e eu me entrego a ela. Cuidadosa e hábil administradora, Kate usou todos os seus talentos para tornar o lar de Lutero autossustentável. Logo, o Claustro Negro ficou conhecido como Luther House. Kate tornou-se jardineira, pescadora, fazedora de cerveja, produtora de frutas, criadora de gado e cavalos, cozinheira, apicultora,
provedora, enfermeira e viticultora. Mantinha sempre em mãos um amplo suprimento de legumes e flores que Lutero amava. Trufas, pescados e corvinas sempre estavam sobre a sua mesa, e as bebidas sempre apareciam para seu marido e os hóspedes sedentos. Peras, maçãs, pêssegos, uvas e nozes eram cultivados, e Kate tratava com zelo de seus frangos, gansos, porcos, vacas e cavalos para trabalho e montaria. Juntava ampla sorte de mantimentos para salgar, para os meses de inverno, quando não haveria comida fresca. O incentivo para a determinação de Kate de colocar ordem na Luton House e torná-la autossustentável era a chegada constante de hóspedes que vinham de todas as partes do mundo. Acadêmicos, desalojados, estudantes, refugiados, freiras e frades fugitivos, bem como diversos membros da família de Lutero, todos encontravam o caminho até lá. Assim, a residência de Lutero tornou-se um hotel. Martinho encorajava a produtividade de sua esposa. Kate era a melhor administradora das finanças e, depois de ter gastado demais durante muitos anos, Martinho concordou em depender da sagacidade de sua esposa nos negócios. Ela reconheceu a oportunidade de suplementar a renda cobrando o quarto e a comida dos hóspedes que vinham assistir às famosas conversas à mesas na Luton House. Ela não era conhecida apenas por sua hospitalidade. A mesa que ela servia também se tornou um lugar importante, no qual as ideias eram compartilhadas e disseminadas. Como nota seu biógrafo, a mesa de Lutero foi um dos melhores sistemas de obtenção de notícias na face da Terra. As notícias de todo o continente passavam pelo funil da Luton House. Visitantes regulares e escribas compilaram aproximadamente 6.000 menções nos documentos de conversas à mesa, deixando-nos com uma boa ideia de quanto trabalho Kate fazia e quantas ideias estavam sendo reformuladas nesse período. O casamento de Martinho e Kate também foi um ponto de transformação na história ocidental, como notou um historiador. Poucas pessoas tiveram maior influência sobre a instituição do casamento do que o monge agostiniano Martinho Lutero. A aceitação por parte de Lutero dos filhos como o cerne de sua vida renovada fala de uma das mais dramáticas mudanças da reforma. Dali em diante, o lar do pastor, com uma esposa a gerenciá-lo e filhos por perto, oferecia um novo modelo para os casais protestantes em todo o mundo. No começo de suas vidas, poucas pessoas teriam esperado tamanho legado de um monge e uma freira, mas a influência se estendeu para além do casamento e também alterou nosso conceito sobre trabalho. A doutrina da vocação. A doutrina da vocação foi uma das maiores contribuições de Martinho Lutero, tanto para a Igreja como para a cultura em geral. Para Lutero, a vocação é muito mais do que aquilo que fazemos para sobreviver. É como escreve Gene, a teologia da vida cristã. Ela resolve o problema muito controverso do relacionamento entre fé e obras, Cristo e cultura,
como os cristãos devem viver nesse mundo. De acordo com Lutero, a vocação é uma máscara de Deus. Ele está escondido na vocação. Vemos a moça que tira leite, o lavrador, o médico, ou o pastor, ou o artista. Mas por trás dessa máscara humana, Deus está verdadeiramente presente e ativo naquilo que eles fazem por nós. Quando oramos, a oração do Senhor, pedindo que Deus nos dê hoje o pão de cada dia, e Ele dá. O jeito como Ele nos dá o pão de cada dia é por meio das vocações de lavradores, moleiros e padeiros. Poderíamos acrescentar motoristas de caminhão, trabalhadores nas fábricas, banqueiros, atendentes de armazém e a moça do caixa. Literalmente, toda etapa de nosso sistema econômico contribui para esse pedaço de torrada que você comeu no café da manhã. E quando você agradece a Deus pelo alimento provido, está certo em fazê-lo. No mundo monástico do início da vida de Lutero, a santidade e a salvação eram obtidas por boas obras, o que significava afastar-se do mundo pecador e assumir o celibato, a pobreza e a prática diária de exercícios espirituais específicos. Mas conforme escreve Weite, Lutero negava o valor dessa prática. Ele perguntava: a quem você está ajudando? As boas obras não devem ser feitas para Deus. Elas são feitas para ajudar o nosso próximo. Lutero entendia que vocação significava múltiplos âmbitos de serviço. O trabalho da família, segundo a visão de Lutero, não somente incluía o casamento e os filhos, como também o trabalho com que as casas se sustentavam. Lutero tinha em mente o que se expressa na palavra grega oikonomia, que se refere ao gerenciamento e à regulamentação dos recursos da casa, termo do qual extraímos a palavra economia, escreve Weite. Assim, o estado do lar inclui tanto a vocação da família como a vocação do local de trabalho. Talvez tenha sido o fato de observar sua esposa trabalhando que convenceu Martinho acerca desse conceito. Kate foi uma empreendedora precoce da classe ética de trabalho protestante, surgida nos ensinamentos de seu marido a respeito de vocação. Ao afirmar o trabalho diário de homens e mulheres fora da igreja, Lutero inspirou homens e mulheres a igualmente se envolverem em comércio, desenvolverem suas empresas e trabalharem duro em benefício até mesmo de estranhos. Essa ideia inspirou o surgimento do capitalismo e os ganhos econômicos que se seguiriam em eras subsequentes. Maternidade republicana. Como Kate Luther, Sarah Edwards era muito trabalhadora. Vivia na América colonial no início dos anos 1700, como esposa de Jonathan Edwards, um dos maiores teólogos e intelectuais da América. Habitada principalmente por cristãos protestantes, a América colonial era uma clara amostra da ética de trabalho protestante. Sarah gerenciava a economia de sua casa tão bem que Jonathan conseguia concentrar-se em escrever e ensinar, tornando-se uma influência significativa no primeiro grande avivamento da América colonial. Conta a lenda que um dia Jonathan levantou os olhos do estudo em sua casa em Massachusetts e perguntou: não seria hora de ceifar o feno?
E Sara retrucou: o feno já está no estábulo há 2 semanas. É improvável que Sara estivesse cortado o feno sozinha, especialmente por estar ocupada com a criação de seus 11 filhos. Mas era ela quem gerenciava a propriedade que vinha junto com a posição de Jonathan como pastor. 10 alqueires de pasto, 40 alqueires de campo e 10 em uma colina, como também 300 libras para sua moradia e 100 libras por ano de salário, quantias que vinham dos impostos locais. A terra teria de prover para o consumo deles próprios, como também dos numerosos hóspedes que sempre chegavam para usufruir da lendária hospitalidade de Sara. Como a Luthen House, antes deles, o lar dos Edwards atraía muitos jovens que desejavam aprender pessoalmente com Jonathan. De certa forma, esses hóspedes faziam parte do negócio da família, por assim dizer, mas sua presença exigia mais que apenas comida. Sara tinha de fazer o sabão para a casa, as velas e a lã caseira para o vestuário e as roupas de cama. E ela fazia tudo isso tendo um marido preocupado que com frequência pulava as refeições por estar profundamente imerso em seus estudos. A administração doméstica de Sara permitia a seu marido passar 13 horas por dia em seu escritório, criando um rico legado de ideias para a cultura de seu tempo e para os crentes que viriam depois dele. A família de Edwards vivia como a maioria das famílias na América colonial, trabalhando arduamente em uma grande diversidade de tarefas, mas nunca muito longe uns dos outros. Como a historiadora Nancy Pierce destaca, os pais e as mães daquele tempo aliavam seu trabalho e a responsabilidade com a criação dos filhos às suas atividades cotidianas. Ser pai não era uma atividade separada para quem apenas chegasse em casa depois de um dia de trabalho. Pelo contrário, era parte integral da rotina diária de um homem. Os documentos históricos revelam que a literatura colonial que tratava de pais e filhos, como sermões e manuais para a criação de filhos, não se dirigia principalmente às mães, como ocorre com a maioria hoje em dia. Tipicamente, os escritos dirigiam-se aos homens como pais. O pai era considerado parte mais importante do casal, especialmente responsável pela área de treinamento religioso e intelectual. Naquele tempo também não se pensava no lar como uma esfera separada da vida real. O lar era a base econômica da comunidade local e a comunidade local fluía para dentro e para fora do lar. O trabalho não era feito por indivíduos solitários, mas por famílias ou casas. A casa era uma unidade econômica autônoma que, com frequência, incluía membros da família mais extensa, aprendizes, servos e mão de obra contratada. Lojas, oficinas e ateliês ficavam numa sala na frente e o lugar para a família viver ficava ou no andar de cima ou nos fundos. Isso fazia com que o limite entre o lar e o mundo fosse altamente permeável. O mundo era continuamente centrado em forma de clientes, colegas de negócios, fregueses e aprendizes. Conquanto boa parte do trabalho na América colonial fosse focada meramente na sobrevivência até o período da Revolução Americana, as escolhas de consumo que essas mulheres faziam
assumiram implicações políticas. Em protesto à imposição de impostos sem a devida representação, elas boicotaram itens como chá e tecidos da Inglaterra. E essa não era nem de longe uma decisão leviana. Sem o tecido britânico, as mulheres americanas tiveram de voltar a fiar e tecer seus próprios tecidos, talentos que tinham caído em desuso de acordo com a autora de Mães Revolucionárias. Tecidos de sua própria fabricação e fiação, chamados fiado no lar, rapidamente tornaram-se sinal de honra e declaração política visível, instigadas pela imprensa, por pastores e pela liderança na colônia, a considerar os deveres e as tarefas domésticas armas políticas. Essas mulheres começaram a se ver pela primeira vez como agentes do cenário político. Com a fundação dos Estados Unidos da América, o restante do mundo passou a olhar para essa nação incipiente com seus valores democráticos, indagando se conseguiria ter sucesso. O mesmo acontecia com muitos dos pais fundadores. Na verdade, não demorou muito para os líderes políticos perceberem que, se esse grande experimento político fosse dar certo, teria necessidade de uma nova geração de cidadãos com desenvolvido espírito público. Assim, as mães americanas eram chamadas a assumir o importante encargo de treinar a próxima geração de americanos. Isso foi chamado de maternidade republicana. Não a espécie atual de estados vermelhos e estados azuis dos partidos republicano e democrata, mas o ato de assumir totalmente a importância de mães bem educadas, cultas, treinarem futuros cidadãos para a nova República dos Estados Unidos. O resultado foi que a alfabetização feminina aumentou de modo significativo após a fundação da nação. A Revolução Industrial. Enquanto as colônias lutavam na Revolução Americana, a Grã-Bretanha estava nas lutas da Revolução Industrial. Levou um pouco mais de tempo para essa revolução chegar aos Estados Unidos. Com frequência, os historiadores marcam o início da Revolução Industrial norte-americana com a fundação da primeira fábrica industrial de tecidos, aberta em 1790 no estado de Rhode Island. Mas quando chegou a Revolução Industrial, transformou profundamente a vida das famílias americanas. Pela primeira vez na história, o trabalho passou a ser realizado em massa fora do lar ou do negócio da família. À medida que mais homens eram contratados para trabalhar nas fábricas e nos escritórios, estimulados a ser competitivos no mundo da manufatura e do empreendedorismo, as mulheres, em contrapartida, promoviam o abrigo do lar. Foi nesse momento que surgiu a ideia de esferas separadas, designando as mulheres para a esfera doméstica e o cultivo das virtudes privadas e públicas, e os homens à esfera pública na condição de provedores. Assim, enquanto o local de trabalho se tornava cada vez mais mecanizado e impessoal, o lar tornava-se foco para as qualidades intangíveis que melhoravam a sociedade. Esse período, abrangendo em linhas gerais de 1830 a 1850, ficou conhecido como a Era Dourada da Domesticidade. Esse ideal dominou as revistas e os livros voltados a mulheres naquela época, mas só era alcançado pelas mulheres abastadas de classe superior.
No caso das mulheres de status econômico inferior, a Revolução Industrial atraiu muitas moças das fazendas ou pequenas empreendedoras familiares para serem trabalhadoras assalariadas em fábricas ou usinas, oferecendo-lhes uma forma de independência antes desconhecida. Em 1826, quando estava despontando a era dourada da domesticidade, milhares de moças do interior da Nova Inglaterra foram recrutadas para operar as máquinas de tecelagem da nova cidade de Lowell. Lowell foi criada em 1826 por um grupo de capitalistas de Boston, que comprou as fazendas ao longo do rio para impulsionar as fábricas. Em menos de 20 anos, as tecelagens de Lowell empregaram quase 8.000 mulheres na faixa etária de 16 a 35 anos. As meninas da tecelagem de Lowell, como passaram a ser chamadas, trabalhavam muito, uma média de mais de 70 horas por semana. Era um trabalho muito lucrativo, o que estimulou a construção de mais fábricas. Infelizmente, essa rápida expansão levou à superprodução e preços deflacionados, e assim a salários mais baixos para as trabalhadoras. Passaram-se apenas 10 anos para as meninas de Lowell serem as primeiras pessoas a organizar uma greve. Harriet Hens foi uma dessas meninas da fábrica de Lowell. Ela começara a trabalhar ali aos 10 anos. Em suas memórias, descreveu a greve de 1836, uma das primeiras greves de operárias das indústrias de tecido de algodão ocorridas neste país foi a de Lowell, em outubro de 1836. Quando foi anunciado que os salários seriam diminuídos, houve grande indignação e tomou-se a decisão de fazer uma greve geral de todos o que aconteceu. As fábricas foram fechadas e as meninas saíram em cortejo de suas diversas corporações até o bosque e ouviram discursos incendiários da parte dos primeiros reformadores trabalhistas. Uma das moças ficou de pé sobre uma bomba d'água e deu vazão aos sentimentos de suas companheiras em um discurso bem feito, declarando ser seu dever resistir a todas as tentativas de redução de salários. Essa foi a primeira vez que uma mulher falou em público em Lowell, e o acontecimento causou surpresa e abalo entre suas ouvintes. Não é preciso dizer que, quanto aos resultados, essa greve não conseguiu nenhum benefício. A insatisfação das operárias diminuiu ou apagou-se por si mesma, e embora as autoridades não tivessem concordado com as suas exigências, a maioria voltou para os seus trabalhos e a companhia continuou baixando os salários. Segundo os padrões trabalhistas atuais, as condições nas fábricas eram demasiadamente severas, mas o atrativo de trabalhar ali estava na oportunidade de melhorar as próprias condições. Lowell oferecia oportunidades de mais estudos por meio de cursos e palestras públicas, como também com seus círculos literários informais. Porém, essas oportunidades diminuíram à medida que os salários foram reduzidos e o ritmo do trabalho dentro das fábricas acelerava. Em 1845, depois de numerosos protestos e greves, muitas trabalhadoras se juntaram para formar
a primeira União de Mulheres Trabalhadoras dos Estados Unidos, a Associação para a Reforma Trabalhista Feminina de Laws. Em uma era em que as mulheres tinham de vencer a oposição para simplesmente trabalhar nas tecelagens, é surpreendente o fato de que ainda dessem um passo além dos limites aceitáveis para a classe média do que era correto para as mulheres, participando de um protesto público, escreveu um historiador. As experiências das mulheres de Law anteriores a 1850 apresentam um retrato fascinante do impacto contraditório do capitalismo industrial. As fábricas de Law exploraram, como também libertaram as mulheres de maneiras antes desconhecidas na economia política pré-industrial. Ideais fervorosos, novas oportunidades. As meninas das fábricas de Law formularam seus argumentos para a reforma no espírito da Revolução Americana. Isso foi típico do século XIX. Era um tempo de ideais fervorosos nas esferas políticas, cultural e espiritual. Ideais que deram forma ao modo como as mulheres trabalhavam dentro e fora do lar. O século começou quando o segundo grande despertamento tomou conta da nação, atraindo mais mulheres do que homens. Estima-se que havia pelo menos 3 mulheres para cada 2 homens convertidos nesses avivamentos. Esse despertamento inspirou o primeiro movimento missionário americano, criando uma nova ocupação para as mulheres, a de missionárias. Em 1810, o Comitê Americano de Comissionados para as Missões Estrangeiras, o ABCFM na sigla em inglês, foi formado, tornando-se a principal sociedade missionária nos Estados Unidos. Em 1812, a ABCFM enviou seus primeiros missionários para a Índia Britânica, um grupo de homens e mulheres que incluía Adoniram e Jessam. Menos de 10 anos depois, a organização missionária comissionou Ellen States, a primeira missionária feminina solteira, e Betsy, a primeira missionária afro-americana, tendo a autoridade moral da dona de casa derivado da era dourada da domesticidade. As mulheres utilizavam seus dons literários para transformar a sociedade. Stoll é um dos melhores exemplos. Ao desafiar a nação com sua visão anti-escravagista, com a publicação em 1852 de A Cabana do Pai Tomás. Filha de pastor, ela vivia na Berlinda da gentil pobreza e escreveu a primeira obra-prima do realismo americano, um feito notável, conforme diz a historiadora Glenn. Primeiro, os romancistas americanos tinham permanecido quase todos calados quanto ao assunto da escravidão até 1851. Segundo, apesar de as mulheres escritoras estarem entrando em um vasto mercado com romance doméstico, poucas havia que escrevesse sobre questões públicas para um auditório geral. Finalmente, Stoll, embora membro de uma família muito influente, não tinha razão para pensar que estivesse destinada a um papel público. Sua vida tinha sido difícil, porque seu marido Calvin nunca conseguira prover mais que a necessidade básica da família, e os escritos de Stoll não proporcionavam renda suficiente para complementar o que faltava.
Seus escritos e sua forte mensagem cristã foram inicialmente impressos em séries no jornal Era Nacional e somente mais tarde foram publicados em forma de livros por volta de 1852. Menos de um ano mais tarde, mais de 300.000 cópias já haviam sido vendidas e a consciência da nação estava dividida quanto à escravidão. Durante a Guerra Civil, quando Abraham Lincoln finalmente conheceu Harriet, dizem que ele falou: "Então você é a pequena mulherzinha que começou essa grande guerra." Nesse período, havia diversas mulherzinhas cujos ideais fervorosos mudaram a sociedade ao redor delas, criando novas oportunidades de trabalho para as mulheres. Dorothea Dix fazia cruzadas na década de 1840 por reformas na saúde mental, lutando pela primeira geração de asilos mentais norte-americanos. Embora atualmente pensemos de maneira diferente quanto aos asilos, nos tempos de Dorothea, os pobres que sofriam de doenças mentais eram confinados como animais engaiolados ou de forma ainda pior. Seu trabalho entre pacientes psiquiátricos levou-a a ser nomeada superintendente de enfermagem do Exército durante a Guerra Civil. Florence recebe os créditos por ter revolucionado a enfermagem no mundo inteiro, estabelecendo os padrões para cuidados e treinamentos profissional em um campo que, em sua maior parte, era visto como uma profissão de baixa reputação. Até organizar hospitais de campo durante a Guerra da Crimeia, nenhuma mulher havia servido como enfermeira na frente de batalha. Clara seguiu seu exemplo na Guerra Civil e posteriormente fundou a Cruz Vermelha Americana, em uma era na qual o termo médica feminina significava abortista. Elizabeth tornou-se a primeira mulher americana a se formar na Faculdade de Medicina. Frequentou a Geneva, em Nova York, depois de ter sido rejeitada por todas as principais faculdades de medicina da nação devido a seu sexo. Mais tarde, ela fundou uma escola de medicina para mulheres a fim de treinar outras médicas. As mulheres também serviam à igreja com seu trabalho. Uma das escritoras mais prolixas do século XIX foi a compositora de hinos Fanny. Ela escreveu mais de 8.000 hinos e poemas religiosos, mesmo sendo cega desde a infância. A certa altura, ela era contratada para escrever 3 hinos por semana, mas conseguia produzir 6 ou 7 hinos em um dia. Seu trabalho também influenciou o alcance que teve. Ela lecionou por 23 anos na Escola para Cegos de Nova York, vivendo em imóveis de aluguel em Nova York para ministrar aos pobres. Fanny mantinha uma agenda bastante cheia mesmo na casa de seus 80 anos. Enquanto a Revolução Industrial continuava a dar nova forma à vida de trabalho das mulheres, o ministro britânico, o reverendo John, escreveu um guia para a piedade feminina nesse período e reconheceu a realidade daquelas que trabalhavam fora do lar. Vocês jamais deverão permitir-se imaginar que haja algo de desonroso ou degradante por vocês serem forçadas a sair de seus lares para se sustentar como governantas, atendentes de loja ou servas. Aquelas que já estiveram em circunstâncias melhores são, claro, mais propensas a pensar assim. Mas a indústria é de longe mais honrosa do que a indolência abastada. Aquela que voluntariamente, honestamente e com alegria ganha seu próprio sustento,
quando a providência a tem desprovido de patrimônio, é de longe mais admirável do que se tivesse rolado pela vida sobre a abundância de seu pai e cercada de todo luxo. Pontos de virada. Os ideais fervorosos que criaram tanto otimismo na primeira parte do século XIX foram desafiados por dois reveses que chegaram até perto de meados do século. O primeiro foi a publicação em 1859 da teoria da evolução de Charles Darwin, que influenciou as ideias do darwinismo social. O segundo foi a Guerra Civil Americana, 1861 a 1865, e a emancipação dos antigos escravos que se seguiam. O darwinismo social reverteu o status do lar como centro moral da cultura, posição a qual havia sido promovido nas décadas anteriores. Conforme escreve a historiadora Nancy, o darwinismo social teve por alvo diretamente o lar, ao exaltar como sede do progresso evolutivo a esfera pública, e acrescenta: a começar pela suposição de que homens são superiores às mulheres, darwinistas sociais como Herbert procuravam explicar por que os homens haviam evoluído mais rapidamente. Propunham que, desde o seu início bruto, os machos lutavam pela sobrevivência no mundo e assim estavam mais sujeitos à seleção natural, um processo que retira os fracos e inferiores. As mulheres em suas casas cuidando dos pequenos eram um alvo inatingível para a seleção natural. Daí elas evoluíam mais vagarosamente. É significativo o desprezo que os darwinistas sociais expressam tanto pelo caráter como pelo ambiente das mulheres, ou seja, o lar. A vida no lar era denunciada como um entrave ao desenvolvimento evolutivo. A esfera doméstica também havia sofrido um golpe porque as mulheres solteiras perceberam as limitações que teriam caso se casassem. Por volta de 1860, quando a era dourada da domesticidade chegava ao fim, as mulheres solteiras que trabalhavam representavam 1/4 do total da força de trabalho nos Estados Unidos. Sob o conceito legal de cobertura, caso se casassem as mulheres adultas, não eram legalmente entidades independentes. As mulheres eram integradas à identidade de seus maridos. Não lhes era permitido ter propriedades, assinar contratos ou ganhar seus próprios salários. Quaisquer pagamento de salário tinha de ser entregue a seus maridos. Essa foi uma era de bênção para quem era solteira, pois com frequência escolhiam suas causas acima da instituição do casamento existente sob essa lei de cobertura. Embora essas leis tenham mudado gradualmente na segunda metade do século XIX, desde os anos 1870 até por volta de 1913, o índice de casamento entre as mulheres cultas caiu para 60%, em comparação aos 90% da população em geral. Porém, a escolha pessoal não foi a única razão para o número crescente de mulheres não casadas. A Guerra Civil também produziu acentuado desequilíbrio entre os gêneros, pois mais de 600 mil homens morreram na guerra, a maioria do Sul, o que levou multidões de mulheres sem maridos a buscarem trabalho. A emancipação das mulheres anteriormente escravizadas foi mais uma mudança drástica em meados do século XIX, esvaziando do Sul os trabalhadores não remunerados de seus campos de algodão e de seus lares, provendo o Norte com o trabalho barato e bastante necessário para as suas fábricas.
Conquistada a liberdade para as pessoas escravizadas e vencida a guerra que dominava o pensamento estratégico daquele tempo, houve pouco planejamento quanto ao que aconteceria depois. Conforme um historiador escreveu, pouco ou nada se pensava no que aconteceria às pessoas negras com a emancipação. Perguntas como para onde elas iriam, o que comeriam, como trabalhariam e, acima de tudo, como sobreviveriam depois da guerra, não foram feitas, nem por formadores de políticas de Washington, nem pela maioria dos generais de campo. Tais questões e a campanha para o sufrágio, o direito ao voto feminino, moldaram a segunda metade do século XIX. No espírito de maternidade republicana, a educação pública tornou-se compulsória nos anos 1860. Faculdades de ensino superior para mulheres também foram estabelecidas. Vassar, 1861, Wesley, 1870, Smith, 1871, Brain, 1885, entre outras. Entre 1890 e 1910, o número de mulheres frequentando o ensino superior triplicou. À medida que a cultura ia se tornando cada vez mais importante, passou-se a criação de novos empregos para as mulheres. Até 1910, 98% dos docentes no sistema escolar público eram compostos por mulheres. Mulheres cristãs estavam igualmente compromissadas com a causa da educação, porém por razões mais espirituais. Nos 30 anos que se seguiam ao início da Guerra Civil, as mulheres estabeleceram as sociedades missionárias estrangeiras e nacionais. As mulheres foram as primeiras a organizar escola de treinamentos missionário, que os estudantes frequentavam por 1 ou 2 anos, para aprender Bíblia, a história das missões e elementos práticos de reforma urbana. Por volta de 1909, as comissões missionárias das mulheres tinham 6.000 mestras da Bíblia e colaboradoras nativas, como também 800 professoras, 140 médicas, 79 enfermeiras e 380 evangelistas, no campo missionário de uma só vez. Uma década mais tarde, havia 3 milhões de mulheres trabalhando nas sociedades missionárias, número que de longe supera todos os demais tipos de organizações femininas. Mas o industrioso otimismo do século XIX não duraria. Um novo século. Com a publicação em 1899 do livro Teoria da Classe Ociosa, o economista Veblen imprimiu o tom do novo século. Ele inventou o termo consumo conspícuo, dizendo que a falta de emprego remunerada para a esposa de classe média era sinal do status social de seu marido. Nessa época, nova era de consumismo, as mulheres casadas eram tidas como consumidoras que comprariam os itens que exibissem o status financeiro da família. Na época dos loucos anos 20, a maioria dos filhos americanos vivia nas famílias em que o esposo era o principal mantenedor. A esposa não estava empregada em tempo integral fora do lar ou na empresa da família, e os filhos se encontravam estudando e não no trabalho. Esse era um modelo novo para as famílias americanas. Uma razão para isso era que as famílias tinham dinheiro para bancar essa estrutura. Os salários dos homens haviam subido vertiginosamente na prosperidade sem precedente dos anos 1920. Outra razão foi que a segregação dos empregos e a discriminação.
contra as mulheres que trabalhavam aumentaram nas primeiras 4 décadas do século XX. Vieram então a quebra no mercado de ações e a Grande Depressão dos anos 1930. A crise econômica era arrasadora por toda a América do Norte e a Europa. Desesperada, as mulheres casadas aceitavam qualquer emprego que conseguissem, embora menos de 6% das esposas americanas trabalhassem fora de casa em 1900. Em meados de 1930, esse número havia mais que dobrado. Casadas ou solteiras, contudo, as mulheres enfrentavam grande hostilidade se conseguissem manter os empregos no período da depressão. Tanta gente estava lutando para sobreviver financeiramente que a mulher que trabalhava era vista como alguém que estava roubando o emprego de um homem, solopando sua capacidade de prover à própria família. Essa atitude foi tão prevalente que em 1932 o Ato de Economia dos Estados Unidos passou a proibir o governo federal de contratar 2 pessoas de uma mesma família, e 26 estados tinham aprovado leis que proibiam as mulheres casadas de ter qualquer emprego, incluindo na área de ensino. Na década seguinte, tudo voltou como um bumerangue. Conforme vimos no capítulo anterior, com o começo da Segunda Guerra Mundial, as mulheres voltaram a ser favorecidas quando o Gabinete de Informações de Guerra distribuía propagandas sobre mulheres trabalhadoras. Pela primeira vez na história dos Estados Unidos, havia mais mulheres casadas do que solteiras na força de trabalho. Um lugar de consumo. Sem dúvida, Kate e Sarah teriam dificuldades para entender a família fracionada como hoje se encontra, cada um na casa puxando em direção oposta. Embora essas mulheres trabalhassem muito, suas tarefas diárias eram intimamente alinhadas às de seus maridos e filhos. O horário frenético da família atual parecia bem estranho a elas. A Revolução Industrial produziu imensas fortunas e criou uma grande classe média de profissionais prósperos que nunca antes existira. Mas também dividiu a vida diária de homens e mulheres, causando impacto negativo sobre a influência do lar, espaço no qual as mulheres tradicionalmente haviam sido economicamente produtivas. Quando o lar americano passou a ser o lugar propício a exibir o consumismo, isso alterou séculos de produtividade e numerosos desafios foram introduzidos. Primeiro, o lar deixou de ser o espaço que gerava renda. Embora fosse um bom sinal que novas profissões se abrissem para as mulheres fora do lar, agora elas teriam de entender como criar uma família e prover para si mesma enquanto trabalhavam em diferentes locais. Segundo, no processo de diminuir o valor da domesticidade, a cultura deixa de validar o significado do trabalho realizado dentro do lar para cuidar de outras pessoas. A esfera privada continua a ser o lugar em que o trabalho não remunerado tem mérito eterno. Ao aceitarem a cultura do consumismo, os lares se tornaram monumento ao estilo e ao bom gosto pessoal, em vez de locais de serviço ao próximo. Nos dias atuais, a nova domesticidade, popularizada em blogs e sites da mídia social, é extremamente comum. Ela traz consigo as mesmas aspirações de produtividade idealizadas naquelas propagandas de papel brilhante de revista dos anos 1950. Ela vende um estilo de vida. Ora, Nora e eu confessamos
certa fraqueza por sermos divas domésticas, com aventais e tudo mais. Mas não acreditamos que isso termine com uma refeição fabulosa. Trata-se de alimentar as almas, prover refúgio para os cansados e viver com generosidade. Mulheres como Sarah e Kate entendiam isso. Sabiam que o trabalho tem um escopo maior. Não se tratava apenas de sua eficiência ou efetividade no trabalho. Às vezes, tratava-se de fazer com que as outras pessoas também tivessem sucesso. Dezenas de páginas sobre a história ocidental mostram que ainda estamos mal equipadas para resolver nossos próprios desafios. O amor e labor, lar e trabalho, esses conceitos demandam perspectiva eterna. Por tal razão, no próximo capítulo, retrocederemos ainda mais na história a fim de entender o contexto do trabalho na história antiga.